Oi, tudo bem? Se você é um ouvinte assíduo do DW Revista, imagino que a minha voz deva estar soando um pouco estranha para você, né? É porque essa é a minha primeira vez por aqui, mas calma que eu vou te explicar o que está acontecendo. Meu nome é Fábio Correia e sou jornalista, assim como os meus colegas, a Fernanda Zolini e o Guilherme Becker, que normalmente apresentam esse podcast. Há uns meses eu contei para eles que tinha uma história bem particular, algo que me deixava obsessivo havia muito tempo. Uma história sobre um rapaz chamado Miguel, um cara meio fio desencapado, meio louco, um rebelde para ser mais exato. Alguém que enfrentava qualquer um para fazer o que desse na telha, não importa quem ou que estivesse no caminho dele. Mas também a história de uma família brasileira, que acabou separada literalmente pela história, essa com H maiúsculo. O que eu vou te contar aconteceu entre o Brasil e uma Alemanha dividida, entre um regime militar e outro socialista, entre leste e oeste. Aconteceu por cima de uma cortina de ferro, que na verdade era de concreto e se chamava Muro de Berlim. E foi um feito extraordinário, juvenil, heróico, inconsequente até, apesar de ter tido no fim sérias consequências. Mas eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para contar essa história que, como eu disse, tem um H minúsculo e um H maiúsculo. Ou vários. E que parece uma ficção das mais mirabolantes, mas que aconteceu de verdade. E isso eu posso te provar. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar do Miguel. Nascido no Rio de Janeiro em 1952, morto em 1982 na Índia, de maneira misteriosa, aos 30 anos de idade. É quase o mesmo tempo de vida de outro personagem muito importante pra gente aqui, o Muro de Berlim. Nesse eu tenho certeza que você já ouviu falar. Construído em 1961, derrubado em 1989. 28 anos de existência. Era um monumento contrário da Guerra Fria. Cortava a cidade de Berlim no meio, separando vizinhos, amigos, parentes e amantes. Gente que de uma hora para outra, da noite para o dia, viu surgir um paredão de concreto logo na esquina. Tinha cerca de 44 quilômetros de extensão só dentro de Berlim, uns 3 metros de altura, arame farpado por todo lado e torres de controle ocupadas por soldados armados com metralhadoras, que tinham permissão para atirar se vissem alguém tentando passar de um lado para o outro. Mais especificamente do lado socialista, no leste, para o lado capitalista, no oeste. O muro tinha sido construído justamente para impedir que os moradores da Alemanha Oriental fugissem para o outro lado e deixassem o país despovoado. Eu não vou me estender muito sobre os motivos pelo qual esse muro foi construído. Sobre isso, você pode escutar nosso episódio do DW Revista de 8 de novembro de 2024, que conta como o muro foi erguido pelo governo da Alemanha Oriental e depois derrubado pelos próprios moradores, numa das imagens mais conhecidas do século XX. Mas cabe dizer que o Muro de Berlim surgiu de um trauma, a Segunda Guerra, para incorporar outro trauma, o da Guerra Fria. Do dualismo nazismo versus antifascismo, surgiu do capitalismo versus comunismo, ou de Estados Unidos versus União Soviética. Foi basicamente assim que nosso mundo foi dividido durante quase toda a segunda metade do século passado. Eu falo no passado porque essa história aconteceu tem muitos anos. Mas no presente tudo isso continua reverberando, seja nas nossas cabeças, no nosso sangue, ou nem é tão exagerado falar, no nosso próprio DNA. Bom, mas eu estava falando aqui do Miguel. Você deve estar se perguntando o que um brasileiro tem a ver com isso, com essas brigas entre potências, com as decisões dos poderosos, com a Guerra Fria, com a geopolítica mundial, se no fim ele era só um cara comum, meio doidão, igual eu disse, sujeito que curtia os Rolling Stones e uma boa festa. E eu respondo para você, ele tinha tudo a ver. Basicamente porque o Miguel morou dos dois lados de Berlim, dos dois lados da cortina de ferro. Igual aquele personagem da novela Vale Tudo, o Marco Aurélio, o Miguel mandou uma banana pro Muro de Berlim. E de uma maneira louca. Em poucas palavras, o Miguel, um berlinense carioca, um exilado da ditadura militar brasileira, pulou o Muro de Berlim numa madrugada de novembro de 1971 e, sem que nenhum guarda percebesse, chegou do outro lado. E escuta só, ele não fez do jeito que a gente está acostumado a ouvir. Porque foi ao contrário. Isso mesmo. O Miguel pulou o Muro de Berlim do lado ocidental para o lado oriental. Do oeste para o leste. Do capitalismo para o comunismo. Porque ele era mais de esquerda do que a própria Alemanha Oriental. Porque ele tinha saudade, porque ele estava de saco cheio, porque ele tinha 19 anos de idade e só queria se divertir. E como que eu sei disso tudo?
Primeiro porque eu tenho aqui na minha mão um calhamaço de 600 páginas com todo um dossiê sobre o Miguel, feito pela Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. Tem tudo ali. Memorando, relato de espião, transcrição de interrogatório, biografia, foto com os rastros que ele deixou ao pular o muro, mapa indicando o trajeto exato que ele fez. Até boletim escolar tem. Afinal, ele ainda era um adolescente quando virou persona non grata no país em que ele vivia, a DDR, que é como a gente vai chamar aqui a Alemanha Oriental para ficar mais fácil. É a sigla que os próprios alemães usam para se referir à Deutsche Demokratische Republik, ou República Democrática da Alemanha. Se era democrático ou não, aí eu deixo para você decidir. Mas como eu estava dizendo, eu tenho esse calhamaço com a investigação da Stasi sobre o Miguel em mãos. Mas eu também tenho outras coisas que me ajudam a contar essa história. São relatos de pessoas que conheceram o Miguel, principalmente, e que me ajudaram a reconstruir a aventura de um rapaz que viveu e desafiou o poder e o espírito do tempo dele, o dos efervescentes anos 60 e 70. Para mergulhar nesse passado que eu sei nem sempre é transparente, eu viajei, no tempo e no espaço. Atravessei o oceano e percorri mais de 10 mil quilômetros entre o Brasil e a Alemanha. Conversei com muita gente, li muita coisa e fiz sempre as mesmas perguntas. Algumas vezes com resposta, outras sem. Eu posso te contar tudo sobre o pulo do Miguel. O pulo do Muro de Berlim ao contrário. Posso te falar a hora que aconteceu, onde que ele estava, quando teve a ideia, até a quantidade exata de cerveja e vodka que ele tomou naquela noite. Porque está tudo muito bem documentado. E eu vou fazer isso, mas não agora. Pois essa história é igual uma cebola, cheia de camada, cada uma mais densa que a outra. O pulo do muro é só uma dessas camadas. E para entender tudo o que aconteceu, eu preciso dar um passo atrás. A gente precisa saber quem era o Miguel. E para isso, acho que nada melhor que falar das mães do brasileiro que pulou o Muro de Berlim. Eu não me confundi, não. O Miguel tinha mesmo 2 mães. Assim, no plural. Uma de cada lado do muro. As 2 eram escritoras. Uma delas vivia na DDR, cercada pelo muro. O nome dela era Ana Montenegro, uma cearense que militava no Partido Comunista desde os anos 40. Uma das principais vozes da luta feminina no Brasil no século XX. Amiga de Carlos Marighella. E que teve que fugir do Brasil poucos meses depois do golpe militar de 1964. Ela trabalhava para a Federação Democrática Internacional das Mulheres, com sede em Berlim Oriental. Foi atrás da cortina de ferro que ela encontrou refúgio para si e para a família. Essa é a mãe biológica do Miguel. A outra mãe vivia na Berlim Ocidental. Se chamava Johanna Vogel e era alemã. Era pastora evangélica e conheceu Miguel pouco antes de ele pular o muro, quando o brasileiro foi expulso da DDR por não ter papas na língua. Foi ela quem adotou ele aos 21 anos. A princípio era só para resolver a questão dos papéis. Com uma mãe alemã, o Miguel podia se naturalizar alemão. Só que as coisas não são tão simples quanto a gente espera. O que surgiu a partir disso foi uma relação de amor, de mãe e filho mesmo. E a Johanna acompanhou o Miguel até o fim da vida dele. Ela sofreu tanto com a morte dele, em 1982, na Índia, que resolveu escrever um livro. Uma biografia a partir das lembranças dela, um relato cheio de dor de uma mãe que tentava entender a todo custo porque um rapaz como Miguel tinha passado por tanto sofrimento. O livro, que foi lançado em 2011, tem uma capa vermelha, com uma foto em 3x4 do brasileiro em primeiro plano. Se chama de Auflehnung des Miguel C., algo como A Rebelião do Miguel C. Não foi traduzido para o português e muito menos publicado no Brasil. Passou batido. Acho que nem ela queria que o livro tivesse muita repercussão. Ele saiu para uma editora pequena, quase independente, e segundo me falaram, deve ter vendido cerca de 200 cópias. Mas o livro é coisa séria. Nele, a Johanna foi a fundo para investigar toda a história do filho adotivo dela. Ela visitou os arquivos da Stasi, que foram abertos para consulta pública depois da reunificação alemã, e tirou de lá tudo que podia. Bem, mas bem mais que as 600 páginas que eu tenho aqui. Eram pilhas e mais pilhas de papéis do serviço secreto da Alemanha Socialista. E ela também viajou até a Índia, meses depois da morte do Miguel, para investigar o que aconteceu lá.
Além disso, a Johanna colocou no livro lembranças, fotos, poemas, cartas e tem até texto que foi escrito pelo próprio Miguel. Sem deixar de lado, claro, as partes pesadas dessa história. Porque o Miguel foi preso diversas vezes. 2 delas na Alemanha Oriental, pelo menos oficialmente. Uma na Alemanha Ocidental e outra no Brasil, quando ele ainda era criança, durante a ditadura militar. Pra gente aqui, o pulo do Miguel é a parte central, é o fato ao redor do qual toda essa história orbita. Só que no livro da Johanna, esse feito nem é tão importante assim. Claro, ela não escondeu nada, tá tudo lá. Descrição, as fotos daquele dia, as diversas versões. Só que isso não passa de umas 10 páginas das quase 350 do livro. É como se o pulo fosse mais uma anedota inconsequente na vida de um adolescente que era vítima de algo maior. Ou seja, a Guerra Fria. Para Johanna, o Miguel era muito mais do que o brasileiro que pulou o Muro de Berlim ao contrário. Ele era o filho dela, e que se perdeu para sempre. Assim como para Ana, a mãe biológica dele. E acho que eu não estou exagerando se disser que é possível que o Miguel tivesse também uma terceira mãe. Alguém que durante um tempo fosse quase isso para ele. E ele para ela. Bom, a essa altura desse podcast, ouvindo tanto a minha voz, é possível que você tenha percebido pelo meu sotaque que eu sou mineiro. Eu te contei que eu fiz uma viagem de mais de 10 mil quilômetros entre o Brasil e a Alemanha. Só que antes, eu resolvi começar a minha busca perto de casa mesmo. Mais precisamente na minha cidade, em Belo Horizonte. É que tem uma pessoa lá que conheceu o Miguel muito bem. O nome dela é Maria Auxiliadora Bambirra, mais conhecida como Dora Bambirra. Porque naquele livro do Miguel, a Johanna também escreveu um pouco sobre o Brasil, mais especificamente do golpe de 64 e dos poucos militantes de esquerda que tiveram que se exilar atrás do Muro de Berlim. E a Dora era justamente uma dessas pessoas. Eu encontrei a Dora no apartamento dela, em BH, em julho de 2025. A gente passou uma tarde ali, comendo pão de queijo, tomando café e trocando ideia na sala dela, que tem na parede um mapa de Berlim das antigas. Lógico, sem o muro. E olha só, entre outras coisas, ela me contou que também estava escrevendo um livro, sobre as memórias dela e sobre os 15 anos que a Dora viveu em Berlim Oriental. Você quer começar assim, falando seu nome, idade e... Tudo isso? Seu nome, seu nome, profissão, idade e onde você estava em 1964, quando teve o golpe. Eu estava em casa. Eu esperava meu marido para almoçar e isso no dia 30, né? Ele estava numa reunião do sindicato com 200 sindicalistas que eles estavam fazendo uma assembleia deles. Isso aqui em BH. Aqui em BH. E, de repente, chega na minha casa, chega um jipe do quartel, dizendo que meu marido tinha sido convidado para ir ao ID4 e ele não voltaria para almoço. ID4 é a sigla para a Infantaria Divisionária da 4ª Região Militar do Brasil. O marido da Dora era o Simval Bambirra, deputado estadual e sindicalista mineiro, do PTB. O Bambirra foi um dos primeiros políticos do Brasil a ter um mandato cassado na ditadura militar, junto do Clodesmith Riani, também do PTB, e do José Gomes Pimenta, o Dazinho, do Partido Democrata Cristão. Foi em 8 de maio de 64, e pelos próprios colegas da Assembleia Legislativa, sob acusação de, abre aspas, agitação comunista. O golpe, como a gente aprende nos livros de história, aconteceu na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964. Nesse dia, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares. Só que em BH, os militares já estavam nas ruas até mesmo antes disso. Já no dia 30 de março, o governador Magalhães Pinto e o general Carlos Luiz Guedes, que comandava as tropas da região, tinham se rebelado contra o governo do Jango. Não preciso te dizer que o Bambirra não votou nem para o almoço, nem para o jantar, nem para o café da manhã do dia seguinte. Nem dos meses seguintes. Ele saiu direto de uma reunião com outros sindicalistas para os porões do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, a polícia da ditadura militar. O
os caras chegaram do DOPS e disseram, olha, nós temos que te levar para o ID4, porque o general quer falar com você. Aí ele falou, não vou, eu tenho imunidade parlamentar. Ele disse, não, aqui não tem, só tem que ir. E ele não fez nada, entrou no carro, isso depois ele me contou. Entrou no carro do DOPS e foi para o ID4. A Dora tinha 24 anos e 2 filhos pequenos e começou uma peregrinação para tentar encontrar o marido. E você falou que você foi depois visitar o Bambirra na prisão. Isso foi quanto tempo depois dele estar preso? Foi muito tempo depois. Meses, assim? Mais de um mês. Ele estava todo, não tomava banho, estava todo sujo de sangue, não tinha água. Ele estava numa cela, era bem no pátio da ID4, sabe? E aí é que a gente viu que ele estava machucado, sem tomar banho, com a barba grande, todo, né? Até meu filho pequenininho falou, mãe, aqui não tem banheiro, papai está fedorento. Junto dos 2 filhos, a Dora também foi acompanhada de um médico, o Dr. Braulio, que fingiu que era irmão do Bambirra e conseguiu ficar sozinho com ele em um momento da visita. Então ele contou para o Bambirra, contou para o Dr. Braulio que ele estava sendo torturado. Que à noite eles levavam para a frente de um muro e faziam a simulação de assassinato, atiravam. Então ele ficou traumatizado com aquilo, porque eram noites que eles faziam isso, né? O Bambirra levou tanta porrada nos porões da ditadura que teve um tímpano rompido e ficou com um coágulo no cérebro. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Bambirra ainda ficou mais de um ano preso até conseguir um habeas corpus, mas a ditadura já estava a pleno vapor. Ele era seguido em todos os lugares. Tudo indicava que iria de novo para a prisão. Por isso, ele se escondeu e foi numa fazenda em Goiás. Presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do ato institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. A gente já está aqui em outubro de 1965. O AI-2 foi uma medida do governo militar para endurecer ainda mais a repressão. Cancelava eleições diretas, extinguia partidos e dava poder ao executivo para interferir na justiça, ou seja, no judiciário. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. Esse aí é o Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro entre 1943 e 1980. Prestes era um dos principais alvos da ditadura. Você deve estar imaginando por quê, né? Estava saindo o ato institucional 2 e dizendo que todos que estavam na caderneta do Luiz Carlos Prestes, o Bambirra estava dentro da caderneta, iam ser presos de novo. E, inclusive, eles achavam que iam matar todos esses que tinham contato com o Luiz Carlos Prestes. E naquela época era muito fácil você ter contato. O Luiz Carlos Prestes tinha sido saído da cadeia por ordem do Juscelino. Então ele era famoso na época, a gente recebia no sindicato, ele ia falar e tal. Então tinha que ter um endereço. Bambirra estava lá, né? Bambirra recebia ele sempre aqui. A gente ia para o Rio para ter reuniões com os sindicatos. Então, forçosamente, Bambirra tinha que estar nessa caderneta dele, no endereço dele. Então, todas as pessoas que faziam parte, que eles conseguiram prender essa caderneta, ou eles inventaram também, porque eles inventavam muita coisa, né? A gente depois ficou sabendo que havia muita ficção deles para justificar aquelas prisões que não tinham nem porquê, né? A chapa estava quente para o Bambirra. A única saída era o exílio. Ainda em fuga, disfarçado, ele encontrou refúgio na Embaixada do México, no Rio de Janeiro. O México tinha uma política de neutralidade nos países que dava asilo para os refugiados políticos da ditadura. Um ano antes, Ana Montenegro e o marido dela, o Alberto Carmo, tinham se refugiado no mesmo lugar. Àquela altura, em 1965, a família Carmo já estava vivendo no exílio em Berlim Oriental, inclusive com os filhos, o Miguel e a Sônia. Na virada de 65 para 66, o Bambirra desembarcou na cidade do México. Alguns meses depois, a Dora chegou com os 2 filhos do casal.
Detalhe, ela estava grávida de 4 meses. México va creciendo incontenible y al crecer, como ocurre con las personas, cambia de aspecto. Mas o Bambirra já estava surdo e tinha que ser operado. Eles entraram em contato por cartas com outro mineiro, o Armando Ziller, que estava na Federação Sindical Mundial em Praga, na Tchecoslováquia. O Ziller ajudou os Bambirra a conseguir asilo e tratamento no leste europeu. Eles tinham 3 opções. Romênia, ou a União Soviética, que seria em Kiev, ou então Charité, em Berlim. E eu tinha escolhido o Charité, o Berlim, né? Não, eu vou para Berlim, porque era mais próximo da gente, e a língua também, se aprender, vai ser melhor. Né? A gente está falando aqui do Bloco Socialista, claro. Então a Alemanha é a DDR. Berlim, a Berlim Oriental. Do México, os Bambirra foram para Cuba. De Cuba, pegaram uma longa viagem de navio até a Alemanha Oriental. Exatamente o mesmo caminho que a família do Miguel tinha feito no ano anterior. Como é que foi chegar em Berlim? Você falou que estava 32 graus negativo em Rostock. Como é que foi em Berlim? Berlim também. Você estava grávida de 4 meses, seu marido ia ter que fazer uma cirurgia na cabeça, você estava com 2 filhos de quantos anos? De 4 e 6 anos, né? Aí já tava... Sem falar a língua, o alemão, que eu imagino que não fala. Nem bom dia a gente falava. A gente foi recebido com a turma toda. E nessa recepção, quando a gente entrou, tem um diálogo com a Ana, que é muito interessante. Ela ficou meio chateada de saber que eu estava grávida, né? Ela então me perguntou, o que você faz além de filhos? Isso eu nunca esqueci, né? Eu falei, não, eu faço muita coisa, né? Aí eu tenho um diálogo com ela. Eu vi que a gente ficou assim meio estranho, mas ela ficou zangada, ela com razão, porque realmente você sai para o exílio e arranja uma gravidez, né? Não, ninguém entendia. Tanto que no México eu não disse para ninguém que estava grávida. Eu só fui dizer que estava grávida em Cuba, porque um médico que nos recebeu, que era brasileiro, eu contei para ele, eu estou morrendo de medo de falar que estou grávida, porque ninguém vai entender essa gravidez no exílio. Eu já trago 2 meninos, no terceiro. Aí eu falei com ele mesmo, não, eu queria me livrar dessa gravidez, eu não queria essa gravidez. Eu disse, não, aqui não tem isso de ter, como é que fala, interrupção de gravidez. Você está indo para um país socialista, a gente recebe bem as crianças, você vai ser bem recebida na Alemanha também. A Dora me mostrou uma foto em preto e branco tirada em Berlim Oriental bem nessa época, no fundo de um daqueles prédios típicos de Berlim. Nela, a gente vê a Dora ao lado do Alberto Carmo, pai do Miguel, e da Ana Montenegro. Na ponta está o Bambirra com os 2 filhos deles. Tem também mais um casal em que pelo menos um deles é brasileiro, mas que não importa tanto para a gente aqui nessa história. Segundo ela, além de um ou outro estudante, era essa a comunidade de brasileiros que vivia atrás do Muro de Berlim naquela época. Umas 7 pessoas. Ninguém podia imaginar que a gente ia ficar 20 anos. Você não imaginava quando chegou assim? Ninguém. A gente foi lá para a Alemanha pensando, vamos fazer a operação e tal, e daqui a pouco a gente volta para o Brasil. Mas a coisa foi só piorando, né? Até chegar ao ato institucional 5, né? O tratamento do Bambirra deu certo. Ele e a Dora acabaram indo trabalhar na Rádio Internacional Berlim, que era onde o Alberto Carmo, pai do Miguel, também trabalhava. E os Bambirra foram ficando. Então, quando você sai do Brasil, que era cheio de miséria, atravessa o México, também aquele contraste enorme, e você chega na Europa, e você entra numa Berlim, que você não vê nenhuma criança maltrapilha, você não vê pobre na rua, todo mundo tem casa, todo mundo tem emprego, todo mundo tem escola. Então, você acha que é uma sociedade ótima. Agora, como se dirige lá nos meandros, isso você vai percebendo com o tempo, né? E a minha preocupação ali não era com o sistema, se era socialista, se era capitalista. A minha preocupação era um dia de cada vez no exílio. Era como eu vou trabalhar, como eu vou ganhar esse dia e como eu vou esperar a volta ao Brasil. Ninguém pensa em outra coisa. Quando você está no exílio, você pensa que onde é que você foi aceito? Onde é que você foi bem recebido, né? E nós fomos bem recebidos lá.
O muro estava ali havia alguns anos já. O regime socialista barrava os alemães orientais de irem para o outro lado. Mas a Dora tinha passaporte brasileiro e conseguia ir até Berlim Ocidental. Lá, ela podia comprar mercadorias que não existiam na DDR. Meia de nylon, perfume importado e até cachaça do Bambirra. Só que uma vez ela percebeu que estava sendo seguida, justamente numa dessas travessias para o lado capitalista. Provavelmente pela Stasi. Eu me lembro que uma vez eu percebi que estava sendo seguida, porque eles eram típicos, né? Tinha aquela capa, aqueles óculos, era mesmo... Dava para saber quem era. Dava para saber que não era comum, né? Então, e um dia eu estava para receber um dinheiro no Citibanco e o cara não queria me dar o dinheiro em dólar. E a Alemanha Oriental não queria que... Eu recebi em dólar, quer dizer, o pessoal que comprou foi em dólar para mandar. Então comecei a discutir com o caixa. Não, eu quero em dólar. Eu recebi, né, minha família mandou o dinheiro, foi em dólar. E aí ele intrometeu. Esse senhor, não sei o que, falou em alemão corrente e tal. Meu alemão péssimo, né? E eu sei que o cara soltou os $200, né? Uma mixaria qualquer, mas para mim valia muito. Porque e esse era seu espião? Eu imaginei que podia ser, porque não era possível, né? Uma pessoa que estava me defendendo ali, só podia. Eu cheguei em casa e falei, acho que tinha um secreta me vigiando hoje. Todo mundo riu. Ninguém acreditou em nada. Falava que era ficção minha e tal. Eu falei, não é ficção, não. Eu vi ele no carro, né? Na hora que eu entrei, a hora que eu desci, né? Eu estava vendo que tinha esse senhor atrás de mim. Você me falou que você conheceu o Miguel, teve uma relação muito... Ele cuidava dos seus filhos, né? Como é que era o Miguel? Assim? O Miguel, naquela época, devia ter uns 14 anos, né? E a Sônia, 12, por aí. Chegou a hora de a gente voltar a falar do brasileiro que pulou o muro. Eles eram jovens que já estavam adaptados na Alemanha. A Sônia e o Miguel já estavam na escola. Eles iam muito lá em casa para brincar com os meninos, para levar os meninos para o parque, né? O Miguel, então, muitas vezes... Teve um dia que estava fazendo 20 graus e eu estava lá toda capote. Dora, você ainda está de capote, já 20 graus lá fora, vamos sair para passear. Eu nunca esqueci disso. Ele chegou e levou as crianças, nós fomos para o parque, esse lugar que você viu a fotografia. A gente ia muito ali para brincar com os meninos. E ele ia levar a gente para Moscou, café, onde tinha sorvete. Ele ia com a gente para aquilo, sabe? Então, os primeiros contatos, como eu não sabia a língua... E o Miguel já sabia a língua, porque o Miguel era muito inteligente, né? Ele e a Sônia já falavam o idioma. Então, eles ajudavam muito nisso. Você chegou a ficar sabendo, assim, na questão do Miguel, depois que teve... Isso era um pouco visível, depois quando ele começou a meio que se rebelar ali com a gente ficou sabendo só depois, porque a gente não ficava sabendo de nada, né? Eu fiquei sabendo porque o Bambirra era o representante. Como representante, eu tinha que saber. O pessoal tinha todo um histórico, né? E ele falou, olha, tem um brasileiro que tem isso e tal, como é que nós vamos fazer? Ele tinha que entrar em contato. O Bambirra tinha sido indicado pelo Prestes para representar o Brasil no Comitê Central do Partido Comunista em Berlim Oriental. Isso causou um afastamento das duas famílias, já que os Carmo eram ligados ao Marighella, que tinha entrado para a luta armada no Brasil. Quando você me falou que o Bambirra chegou a visitar o Miguel na prisão? Foi isso, eu fiquei sabendo, porque um dia... Ele chegou muito triste. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui visitar o Miguel no presídio, chamava presídio lá, né? E eu falei, e você tá... Não é bom nem comentar. O Miguel fez bobagem. Ele pulou o muro ao contrário. Isso mesmo. A Dora e o Simval Bambirra tinham ficado sabendo da loucura que o Miguel tinha feito naquela madrugada de 1971. Mas você sabia que ele tinha pulado o muro, então? Não, nós ficamos sabendo... que ele pulou o muro, depois que o Bambirra foi a... Mas vocês já sabiam naquela época, então? Não, que ele tinha pulado o muro. Lá em Berlim eu fiquei sabendo que ele tinha pulado o muro, porque o pessoal do Comitê Central chamou o Bambirra e falou, olha, nós prendemos um brasileiro. Não, prendemos um brasileiro. Como o Bambirra quer o contato de todo mundo, ele falou, o Bambirra falou, eu quero visitar. E esse menino é filho de quem nos recebeu muito bem, porque eles receberam a gente muito bem. A Ana foi muito legal, a gente passava...
sábado, domingo, às vezes a gente ia com as crianças para lá e tal. Só depois que houve essa rixa de comandar o partido, comandar a coisa lá, é que houve esse distanciamento. No livro eu não comento isso, sabe? É uma coisa que me dói muito, né? Eu gostava tanto do Miguel, sabe? Era como se fosse meu filho. Eu adorava o Miguel. A Dora nunca mais viu o Miguel. Em 1979, com a anistia, ela e o Bambirra voltaram para o Brasil e retomaram a vida. Em 2003, o Bambirra morreu. E é lógico que ela voltou a Berlim várias vezes depois que o muro caiu. A primeira vez que o táxi veio assim, né? A gente saiu do Tempelhof e aí você pega um táxi e você vê que, né, tava tão lindo, sabe? Berlim Oriental ficou outra coisa, né? Já mais iluminada, que não era. Eles tinham aquela iluminação precária, né? E as vitrines já eram outras também, né? Eu achei lindo, mas eu sempre desejei que acabasse aquele muro. Aquele muro nunca foi querido por ninguém, né? Aquilo ali era coisa da Guerra Fria, né? A gente não queria que os alemães... E os próprios alemães também, eles sempre detestaram aquilo. Mas é lógico que tinha que detestar, né? Dividir um povo, né? Você imagina dividir o Brasil, como tanta gente quer, né? A polícia de Getúlio Vargas, a polícia do General Dutra, a polícia de 64, que ter sido a primeira mulher ensinada no Brasil e caçada no Brasil, para ser obrigada a sair daqui, de ter visto meu filho ter sido lavado com cafonete, drogado com 12 anos. Na minha idade, estou aqui, por 76 anos, e digo como Pablo Neruda, confesso que vivi. Então eu queria lhes dizer. Essa é a Ana Montenegro. Essa fala da Ana é de 1992, durante um congresso do Partido Comunista, em São Paulo. Fazia 10 anos que o Miguel tinha morrido. Já percebeu que nossa história tem muitos primeiros, né? Primeira mulher exilada da ditadura, primeiro deputado caçado pela ditadura, e agora eu vou contar da primeira vez que o Miguel foi preso. No Brasil, aos 12 anos de idade. Porque você também percebeu que ela citou ele, né? De ter visto meu filho ter sido lavado com cafonete, drogado com 12 anos. Pois é, essa fala é muito importante por causa disso. Talvez seja a única gravação da Ana Montenegro falando sobre o filho. Em 1988, ela publicou um livro chamado Tempos de Exílio. Apesar de contar sobre o golpe no Brasil e a vida em Berlim Oriental, ele só tem uma menção explícita ao nome do Miguel. E na dedicatória do livro. Talvez por isso que soe tão forte. A minha colega de DW, a Fernanda Zolini, vai ler essa dedicatória. Aos meus filhos, Miguel, in memoriam, e Sônia, que jamais cobraram o preço que pagaram pela minha opção. No livro Tempos de Exílio, a Ana Montenegro recorda as primeiras horas de 1º de abril de 1964, quando os tanques já estavam nas ruas do Rio de Janeiro, onde ela morava. Logo de manhã, ela tinha feito um pronunciamento em favor do Jango na rádio Mairink Veiga, na Praça Mauá, bem no centro do Rio. Quando ela foi embora, a rua já estava cercada de soldados e tanques. Na Cinelândia, também no centro, a Ana encontrou a Arcelina Moschel, uma colega de PCB e também vizinha. A Moschel avisou. As crianças estão salvas. A menina está lá em casa e o menino em casa de família de seu marido. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. A Ana e o Alberto Carmo eram militantes do Partido Comunista, que estava na ilegalidade desde 1947, quando o presidente ainda era o Gaspar Dutra. Então eles tiveram que ser rápidos e entrar na clandestinidade logo nos primeiros dias de abril de 1964. De lá, fizeram a mesma coisa que o Bambirra faria um ano depois, se refugiar na Embaixada do México. A Sônia, a caçula dos Carmo, tinha 9 anos e estava saindo da aula naquele 1º de abril.
O próprio Marighella buscou ela na escola e levou para casa de parentes, na Baixada Fluminense, onde ela ficou. Já o Miguel... Bom, aqui a coisa fica meio turva, porque são várias versões. Mas certo é que naquela época ele já era da pá virada. Tem uma coisa que todo mundo concorda. O Miguel era fora da curva. Superdotado. A própria Stasi, na investigação contra ele, admite isso. Que o Miguel tinha aprendido a ler com uns 4 anos de idade e que com 5 já participava das reuniões dos comunistas no Rio e discutia os textos do Partidão. No livro da Johanna, tem um texto do Miguel falando sobre esses dias logo após o golpe. Lá ele diz que estava em casa com a empregada em 1º de abril e que foi encarregado pelo pai de destruir os documentos todos do Partidão que o Alberto guardava lá. Depois ele conta que os militares invadiram o apartamento da família, revirando tudo, dia após dia, e que na sequência foi mandado para São Paulo para viver com uma tia, até voltar para o Rio, para a casa de outros familiares. Segundo o Miguel, a prisão aconteceu porque ele fugia muito da casa dessa tia no Rio para ficar no apartamento vazio dos pais e também para fumar maconha na rua. E que, por isso, teria sido preso. E apanhado da polícia no Camburão, que queria saber onde estavam os pais dele. Já a versão da Sônia é que o Miguel levou uma coronhada em casa mesmo, naqueles primeiros dias do golpe, quando a polícia da ditadura invadiu o apartamento atrás dos documentos do Partidão. Segundo ela, depois disso, Miguel foi para um colégio interno em Nova Friburgo, de onde fugiu para visitar a irmã na Baixada Fluminense. Ou seja, parece que ele já sabia pular muro aos 12 anos, né? O problema é que, depois de encontrar a Sônia, o Miguel quis voltar para o Rio, mas foi pego no meio do caminho. O que se sabe é que ele foi detido sim nas ruas do Rio e levado para um abrigo de menores, onde ficou vários meses e só saiu para viajar com a Sônia para o México, já quase no fim do ano. De tudo isso que eu te contei, eu só posso afirmar categoricamente 2 coisas. Que teve invasão no apartamento dos Carmo e que o Miguel foi preso como marginal no Brasil, em 1964, mesmo que ainda fosse uma criança de 12 anos de idade. Para isso, eu tenho 2 fontes históricas. A primeira é uma matéria do jornal carioca Correio da Manhã, de 16 de abril de 1964. Ele confirma que a casa dos Carmo foi invadida pela polícia da ditadura. DPPS efetua mais prisões no estado. Esse é o Guilherme Becker, que você já conhece daqui do DW Revista. Prosseguindo em diligências e investigações que visam a exterminar movimentos e grupos subversivos na Guanabara, as autoridades da Delegacia de Polícia Política e Social, DPPS, estão ainda empenhadas em vasculhar células comunistas, escritórios, sindicatos, entidades de classe e residências suspeitas de se constituírem em focos de agitação comunista. Agitação comunista. Foi a mesma acusação do Simval Bambir. Continuando. Está sendo examinada a documentação que envolve o nome de Ana Montenegro e do contador do IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários do Brasil, Alberto Carmo, em cuja residência as autoridades dizem ter encontrado, inclusive, correspondência entre o contador e o senhor Luiz Carlos Prestes. Mais uma vez, Luiz Carlos Prestes. Entre a documentação apreendida na residência de Alberto Carmo e de Ana Montenegro, secretária da Liga Feminina Comunista, a polícia apreendeu documentação correspondente a despesas pagas por aquela autarquia, o IAPI, para viagens de pessoas cujos nomes estão sendo mantidos em sigilo à União Soviética. Esqueci de dizer. Ana Montenegro era militante e jornalista e já escrevia para a revista da Federação Democrática Internacional das Mulheres, que tinha sede em Berlim Oriental. No ano anterior, 1963, ela tinha visitado Moscou para o Congresso Mundial de Mulheres, realizado pela Fundação, que recebia dinheiro da União Soviética. Além desse recorde de jornal, tem também o relatório do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era o órgão brasileiro que, assim como a Stasi na DDR, espionava todo mundo. Confidencial. Alberto Miguel Carmo. Esse é o nome completo do Miguel. Marginado. Em outras palavras, vagabundo, marginal. Filho de Alberto Carmo e Ana Lima Carmo. Esse é um dos nomes da Ana Montenegro. Da autorização de viagem expedida pelo juiz de menores do estado da Guanabara. Consta que os pais estão ausentes e que o menor poderia embarcar com destino à República do México. O alvará foi concedido a 1º de outubro de 1964. Foi assinada a sua viagem do México para Cuba a 21 de dezembro de 1964.
Isso significa que o Miguel podia sair do abrigo de menores. Foi em outubro de 1964. Os irmãos, a Sônia e ele, se reencontraram no aeroporto e viajaram sozinhos até a cidade do México. Porque os pais do brasileiro que pulou o Muro de Berlim já tinham fugido do Brasil 4 meses antes. Do México, a Ana Montenegro foi sozinha para Berlim Oriental, trabalhar na Federação Internacional das Mulheres. O caminho foi o mesmo da Dora, México, Cuba e de navio até a capital da Alemanha socialista. Ela desembarcou na cidade do Muro no final de 1964. Alberto ficou no México esperando os filhos. Os 3 fizeram o mesmo trajeto, mas só chegaram na DDR em março de 1965. Lá, o Alberto conseguiu emprego na Rádio Berlim Internacional. A Sônia e o Miguel foram matriculados na escola. Ali começava uma nova vida, em plena Guerra Fria. Essa vida ia decorrer tranquila, pelo menos durante os próximos 3 anos, até que o mundo, a juventude e o Miguel entrassem em ebulição. Berlim Ocidental, dia 5 de novembro de 1971, 3h45 da manhã. Madrugada de sexta-feira. Um táxi para numa esquina do bairro de Kreuzberg. Miguel desce do táxi. Olha para o muro. Do outro lado está Berlim Oriental. E a sua família, a família Carmo. Eles dormem num apartamento a 10 minutos dali, mas no leste, atrás da cortina de ferro. A noite foi longa para o Miguel. Ele encheu a cara, tá cansado e com saudade. E preso ali, naquela metade de cidade estranha, Berlim Ocidental. O brasileiro tem só 19 anos e caminha em direção ao muro. A gente está acostumado a ouvir que na Alemanha dividida, quem estava ilhado eram os moradores de Berlim Oriental. Não está errado, não. Era realmente muito difícil para um alemão do leste sair de lá. Muita gente arriscou a vida para passar pelo muro e chegar do lado ocidental. Para fugir da mira dos soldados da DDR, teve fuga por carro, cavando túnel e até por balão. Mas, na verdade, se a gente pensar direito, o corpo estranho ali, atrás da cortina de ferro, era a Berlim Ocidental. A metade capitalista estava cercada pela Alemanha socialista e pelo muro, por todos os lados. Porque, geograficamente, Berlim já fica no leste alemão. Depois que o muro acabava, na parte mais ocidental de Berlim mesmo, ainda tinha um bocado de DDR até que se chegasse de novo à fronteira entre as duas Alemanhas. Para ser mais exato, mais de 150 quilômetros, cheios de cidades que estavam a oeste de Berlim Ocidental, mas eram da Alemanha Oriental. Ou seja, Berlim Ocidental era um enclave capitalista no meio do bloco comunista. E para o Miguel, que tinha vivido dos 12 aos 17 anos de idade no leste de Berlim, era complicado. Imagina que ele não podia ver não só a família, mas os amigos e as namoradas. O brasileiro estava em Berlim Ocidental não porque ele queria. Ele estava ilhado do lado capitalista. Porque tinha sido expulso de Berlim Oriental pelo governo da DDR. Basicamente, porque o Miguel tinha opiniões, digamos assim, perigosas demais para o Partido Socialista Unificado da Alemanha, que era quem mandava na Alemanha socialista. Por isso, para a gente entender direito essa história, antes de te falar sobre como Miguel pulou o muro de Berlim do lado contrário, eu preciso te contar primeiro como ele foi mandado embora para o lado capitalista. Os anos 60. Tropicália, os Beatles e os Rolling Stones. Sexo, drogas e rock and roll. Tiro, porrada e bomba. 1969. O mundo estava em polvorosa. Era a época dos cabelos compridos, dos jeans, das minissaias. No Vietnã, a Guerra Fria estava pegando fogo. Eram os americanos contra os soviéticos. Os capitalistas contra os comunistas, numa batalha sangrenta dentro de um país que estava dividido igual à Alemanha.
No Brasil, a ditadura tinha acabado de baixar, em 68, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que aprofundava ainda mais a repressão. Os jovens queriam dar um basta nisso tudo, nesse autoritarismo dos próprios pais que estavam fazendo do mundo um lugar cruel e careta. E mais do que isso, a juventude queria liberdade. Bom, a gente já sabe que Berlim Ocidental era praticamente uma ilha, né? Um pedaço perdido do capitalismo no lado comunista da cortina de ferro. O que acontece é que essa cortina de ferro, ou de concreto, não era assim tão sólida não. Tanto que caiu uns 20 anos depois. O lance é que tinha informação e contra-informação indo e vindo de um lado para o outro. Berlim tinha, tanto no leste quanto no oeste, grupos de esquerda formados por jovens e que eram vistos com suspeita pelos dois governos, capitalista e socialista. Os berlinenses ocidentais queriam socialismo no lado capitalista, e os berlinenses orientais também, mas outro tipo de socialismo, não aquele que estava rolando na DDR. Para eles, faltava na Alemanha socialista participação popular, liberdade e menos caretice. E a gente seria muito inocente se achasse que esse pessoal não se comunicava. Afinal, eles eram berlinenses, jovens e com a mesma aspiração. Não importava se tinha um muro entre eles. E para que eles se comunicassem, tinha duas maneiras principais. A primeira, por meio de gente que morasse de um lado do muro e encontrasse uma brecha para ir para o outro lado. Por exemplo, alguém que tivesse um passaporte estrangeiro ou familiares no leste, o que facilitava conseguir um visto para entrar na DDR. O outro jeito que berlinenses do leste e do oeste tinham para se comunicar era pelo ar. Por rádio, para ser mais exato. Radio Glasnost startet jetzt seinen ersten Charterflug von Ost nach West und zurück. Esse trecho é da Rádio Glasnost, uma emissora pirata de dissidentes da DDR. Esse áudio está nos arquivos da Agência Federal de Educação Política da Alemanha. O lado ocidental era cheio de antenas, viradas para a DDR, que transmitiam todo tipo de programa. Tinha algumas rádios piratas, mas nem precisava disso. O setor americano de Berlim Ocidental tinha uma rádio oficial, a RIAS, que transmitia notícia do ponto de vista deles, e claro, contra a DDR. O governo socialista até tentava proibir os cidadãos de ouvirem essas rádios, mas é claro que não colava. E nessas rádios também rolava música, principalmente o rock and roll. O estilo preferido dos cabeludos tinha sido banido pela Alemanha socialista em 1965, por ser considerado uma, abre aspas, tentativa dos imperialistas ocidentais de levar a guerra sonora à DDR, fecha aspas. Ou seja, um jovem de 17 anos na DDR tinha que fazer um malabarismo e praticamente cometer um crime para ouvir os Beatles, os Stones e até o Elvis. Agora, imagina o Miguel, no alto da rebeldia da adolescência, já totalmente integrado, falando alemão perfeitamente. É claro que ele estava sintonizando essas rádios proibidonas no leste e se inteirando de tudo o que acontecia. Além disso, por ser brasileiro, o Miguel tinha passaporte brasileiro, que permitia que ele transitasse entre Berlim Oriental e Ocidental e fizesse amigos dos dois lados do muro. Eu te falei que tenho aqui, na minha mão, um calhamaço de 600 páginas sobre o Miguel. Um dossiê de espionagem feito pela Stasi, o serviço secreto da DDR, e que tem detalhes de tudo o que o Miguel fez para pular o muro de Berlim. Só que essa investigação começou antes de ele saltar sobre a cortina de ferro. E os Stones, os Rolling Stones, estão metidos nessa. Ich habe eine Information von Ihnen. Ich mal bitte. Hallo? Ja. Naturalmente, espionagem era o que mais rolava durante a Guerra Fria. Os americanos tinham a CIA, os soviéticos a KGB. A ditadura militar brasileira tinha o SNI. Todos esses serviços usavam espiões, grampeavam telefone, colocavam microfone e até entravam escondidos nos apartamentos dos próprios cidadãos. A questão é que a Stasi ia um pouco além disso. Ela era o estado da arte da futricagem da vida alheia.
O nome oficial da Stasi era Ministerium für Sicherheit, ou Ministério da Segurança. Mas ela era tão grande que acabou virando uma espécie de estado paralelo dentro da DDR. A Stasi contava com uma rede de informantes gigantesca, que tinha tanto espiões profissionais quanto gente comum arregimentada pelo governo da DDR para caguetar os próprios colegas. Esses espiões informais estavam em tudo quanto é lugar. Em fábrica, boate, escola, na faculdade e até na cozinha de casa. Por colaborar com o governo da DDR, eles garantiam proteção, prestígio e até podiam conseguir melhores salários no trabalho e melhores colocações dentro do Partido Socialista. Por isso, tinha dedo duro demais na Alemanha Oriental. Segundo dados oficiais, o país tinha um cagueta para cada 60 habitantes, coisa que nem a CIA nem a KGB sonhavam em conseguir. A paranoia da DDR era que a influência do capitalismo corroesse o país por dentro, que a ideologia americana entrasse ali disfarçada em bens de consumo, tipo roupas, livros ou discos de rock and roll, e se infiltrasse assim na cabeça dos jovens da Alemanha Oriental. Leider braucht man nicht mehr gespannt zu sein. Die Stones sind eben in einem Wagen der British European Airways an mir vorbeigefahren in rasender Geschwindigkeit und sind zu dem Hauptausgang... Então, em setembro de 69, quando surgiu um papo de que os Rolling Stones fariam um show no topo de arranha-céu de Berlim Ocidental, com as caixas viradas para o lado oriental e no mesmo dia do aniversário de 20 anos da DDR, a Stasi surtou. Was passiert dann? Musik kommt. Ein Wunder der Technik. Essa voz aí, em alemão, é do Kai Blumer. Hier ist Rias 2. Ele era o radialista que apresentava um programa sobre rock na Rias, aquela emissora americana de Berlim Ocidental. Da kommt der Rote. Oh! Nicht die Roten, der Rote kommt morgen. No fim de setembro de 1969, ele soltou no ar a notícia sobre esse show dos Stones em Berlim Ocidental. Da sind sie. Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards, Mick Taylor und Mick Jagger. Os fãs, principalmente os do lado oriental, ficaram malucos. Em 65, os Stones tinham tocado em Berlim Ocidental, mas o show acabou numa confusão, numa quebradeira generalizada. Em 68, eles também tinham lançado uma música chamada Street Fighting Man, que falava sobre ir para as ruas, matar o rei e fazer a revolução. Isso causou um furdunço e a canção foi boicotada em várias rádios americanas. Logo, os Stones não eram subversivos só na Alemanha Oriental. A notícia do show em cima do prédio começou a circular rapidamente pela DDR, em panfletos, pichações e na boca do povo. A Stasi, que já era paranoica, ficou ainda mais e começou a traçar um plano, uma operação especial contra os roqueiros da Alemanha socialista. A gente falou aqui antes que o Miguel tinha algo de superdotado. É verdade. Os próprios professores da DDR consideravam ele acima da média. Isso aparece nos documentos da Stasi. Mas naquela época, com 17 anos, ele não estava muito afim de estudar. Quem nunca, né? Miguel tinha deixado o cabelo crescer e se vestia de um jeito meio largado, meio hippie. Ele se encontrava com os amigos nos bares e também em festinhas no próprio apartamento dos Carmo, já que os pais, a Ana Montenegro e o Alberto Carmo, costumavam viajar bastante a trabalho. Nessas festinhas, o Miguel e os amigos discutiam política, falavam de anarquismo, do maoísmo e do trotskismo. Era papo de esquerdista mesmo, mas por que a DDR, que também era esquerdista, estava achando ruim que eles estivessem falando disso? Bom, porque essas teorias, principalmente as do chinês Mao Tse-tung, colocavam em xeque a ideia oficial do que era o socialismo ali, já que a Alemanha Oriental estava muito mais voltada para o stalinismo soviético. Mas o Miguel não falava disso só com os amigos, não. Quando ia nas aulas, o brasileiro aproveitava para falar o que vinha na telha, em discussões com os colegas, com os professores e com quem mais aparecesse pela frente. O Miguel não tinha medo de dizer que odiava a DDR, que aquilo ali era uma ditadura de burocratas e que não tinha nada a ver com o comunismo que ele tinha aprendido em casa. Logo ele, o filho da Ana Montenegro. Você pode estar achando que ele era um adolescente revoltado. Às vezes ele era mesmo.
Porém, a gente tem que lembrar que ele foi detido pela ditadura no Rio aos 12 anos e depois mandado para o exílio num lugar completamente diferente do Brasil. O lance é que o Miguel tinha ficado sabendo do show dos Stones e estava espalhando essa história para todo mundo. E a Stasi estava ligada nisso. Em 26 de setembro de 69, 2 semanas antes do tal show, um oficial da polícia da DDR apareceu de surpresa na escola do Miguel e chamou o brasileiro para uma conversa. Os dois foram para a sala do diretor. O Guilherme Becker vai ler para você, dos documentos da Stasi, um relato do próprio diretor da escola do Miguel, que contou o seguinte sobre essa reunião. A conversa durou uns 25 minutos. Como foi na minha sala, eu ouvi tudo. Foi assim. Miguel foi perguntado se era verdade que ele sabia de algo sobre a apresentação dos Rolling Stones em Berlim Ocidental, em cima de um prédio perto da nossa fronteira. O que ele confirmou. E se ele teria um ingresso para esse evento. O que ele negou. Miguel afirmou que ficou sabendo do show pela Rias e que muitos jovens estavam falando disso. O policial disse que era errado escutar uma rádio americana, e o brasileiro retrucou, dizendo que se informava por fontes diversas. A discussão continuou e o Miguel afirmou que não sabia detalhes sobre a apresentação dos Stones. A conversa terminou assim. O policial disse, se você souber de mais alguma coisa sobre o show, peço que informe o diretor. O Miguel respondeu, não, eu não vou fazer isso. No fim do dia, um professor me contou que o Miguel chegou chorando na sala de aula e falou, aqueles porcos querem me transformar num espião. O brasileiro foi suspenso da escola e nem voltaria mais para lá. Mit diesen Aufnahmen vom traditionellen Wachaufzug der Nationalen Volksarmee am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus beginnen unsere Erinnerungen an den 20. Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen Republik. O dia 7 de outubro de 1969 era muito importante para a DDR. Apesar da Guerra Fria, do Muro e dos críticos, a Alemanha socialista completava ali 2 décadas de existência. O país tinha preparado uma festa imensa em Berlim Oriental. Ia ter desfile, música, presença dos chefes de Estado e, claro, uma parada militar, com soldados, tanques e tudo que se tem direito. Mas tinha aquele outro problema, o tal do show dos Rolling Stones em cima do prédio. Berlim Oriental estava lotada de cabeludos, que tinham chegado de todo o país para ver o Mick Jagger e o Keith Richards tocando, ou melhor, para escutar eles do outro lado do muro. Na operação para tentar segurar essa galera, o governo da DDR acionou não só a polícia Stasi, mas também um outro grupo, a FDJ, que significa Freie Deutsche Jugend, ou Juventude Alemã Livre. Era uma organização de jovens ligada diretamente ao Partido Socialista. Misturava grêmio estudantil, escotismo e vigilância. A FDJ tinha um papel bem definido para agir contra o show dos Rolling Stones. Os seus membros tinham que espalhar a notícia de que a apresentação não aconteceria e desmobilizar possíveis aglomerações perto do muro. Para fazer frente à massa de cabeludos, o governo da DDR mandou para Berlim Oriental gente da FDJ de todos os lugares do país. No dia anterior da festa de 20 anos da DDR e do tal show dos Stones por cima do muro, Berlim Oriental estava lotada. Os jovens da cidade costumavam se encontrar no misto de bar e sorveteria chamado Moca, que ficava na avenida principal, a Karl Marx Allee. O Miguel, que estava suspenso da escola, foi dar uma pinta por lá, né? Se ele já era naturalmente um fio desencapado, imagina como que ele estava naquele momento. No meio daquele mundo de gente, o brasileiro viu uma menina conversando com uma amiga num canto do Moca Bar e se aproximou. Tem um detalhe importante aqui, elas eram da FDJ. A menina até deu trela pro Miguel. Ela era a boa policial da história. Mas a outra, a amiga dela, não. Ela era a policial malvada. Essa aí se intrometeu na conversa, virou pra amiga e fez um comentário cruel. Falou na frente do Miguel que ele tinha cara de vagabundo. Aí o brasileiro endoidou e começou a falar tudo o que pensava. Quem estava em volta foi se aproximando e o Miguel, cada vez mais irritado, começou a fazer uma espécie de discurso público contra o governo da DDR. O Guilherme Becker vai ler para você o que o próprio Miguel contou para um psiquiatra contratado pela Stasi sobre o que aconteceu naquela hora. Puxei conversa com uma menina da FDJ e estava conversando com ela quando veio uma amiga, que falou para a menina com quem eu estava. Esse aí parece um mendigo, de um jeito bem maldoso. Eu rebati e começamos a discutir.
Então eu disse que aqui não havia liberdade nenhuma, que todo mundo quer ir embora. E que não tinha nada de proletariado, que quem mandava era quem estava em cima. E tem mais. O Miguel falou na frente de todo mundo que a DDR era, abre aspas, uma merda, fecha aspas. E saiu levado dali por policiais, direto para a delegacia, acusado do crime de calúnia contra o Estado. Foi a primeira prisão do brasileiro na DDR. O Miguel passou 2 meses na cadeia por causa disso. Ele nem ia poder ver, no dia seguinte, a confusão entre os fãs dos Stones e as autoridades em Berlim Oriental, que acabou com 400 pessoas detidas pela polícia. Und so sah es heute Morgen an der Deutschlandhalle aus. Ah, e antes que eu me esqueça aqui, o show dos Stones nunca aconteceu. Tinha sido uma fake news, que naquela época a gente chamava só de boato, mentira ou contra-informação, e que tinha sido espalhada pelo apresentador do programa de rock da Rádio Americana de Berlim Ocidental. Ninguém sabe por quê, mas pelo menos pode imaginar. Wollten die Fans mit Gewalt am Betreten der Deutschlandhalle hindern. Als ein großes Polizeiaufgebot die Eingänge der Halle... Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Quem vai é bom fim, minha nega. O mar é bonito, ainda mais para um mineiro como eu. Já que a gente falou um bocado da Alemanha, nada melhor que mudar um pouco de cenário, né? Então eu vou voltar para o Brasil, para 2025, para continuar a minha viagem atrás dos rastros do brasileiro que pulou o Muro de Berlim. E num lugar que é quase uma antítese da Alemanha, a Bahia. Para falar com uma personagem importante na nossa história, a Sara, a sobrinha do Miguel, que tinha 1 ano de idade em 1971 e estava dormindo no quarto da mãe dela quando o Miguel entrou pela janela depois de ter atravessado o muro. Depois de falar com a Dora Bambirra em Minas, eu desembarquei em Salvador, a cidade onde a mãe do Miguel, a Ana Montenegro, virou comunista. De Salvador, eu fui para o mar. Peguei um ferryboat chamado Dorival Caymmi e cheguei na ilha de Itaparica, que é onde vive a artista plástica Sara Carmo, a sobrinha do Miguel e neta da Ana Montenegro. Eu nasci em 1970 na Alemanha Oriental, antiga DDR. Minha mãe saiu comigo de lá, eu era criança ainda, ela tinha o direito de atravessar, porque ela não era alemã oriental. Fui para Londres com ela e depois vim para o Brasil. E aqui eu cresci apátrida, sem documento, até muito tempo depois da queda do muro, porque isso demanda um tempo, entre queda do muro e regularização de documento. Dá muito trabalho. A gente sentou na orla de Itaparica, debaixo de um coqueiro. Não que isso não tenha seus perigos. E um dia antes da embarcação... Eita, vamos sair debaixo do coqueiro. Vamos arranjar outro banco. Nessa hora, um coco quase caiu na minha cabeça. Mas isso não me impediu de ouvir a Sara contar o que ela lembrava do Miguel, da Alemanha e de tudo mais. E eu também pude contar uma coisa para ela. A história é que o Miguel chegou, bateu na janela, tô aqui, sonho. E Sara começou a chorar, fazer escândalo. Sara começa a chorar e aí os seus avós acordam. E aí que eles descobrem que o Miguel estava lá, que até então, na verdade tem algumas... Eu sempre dei trabalho para minha mãe, é isso que você está me dizendo, né? Desde bebê. Ou que é uma parte importante dessa história também. É uma parte importante, acordei todo mundo. Né? E aí o Miguel, que queria ficar assim, sabe, né, que não queria que seus avós soubessem que ele tinha pulado o muro, todo mundo ficou sabendo. Mas a culpa foi de Sara. Ou não, né? Ou eu sempre quebrei, né? Vocês vão botar tudo a claro, sempre fui eu que fiz assim, até sem consciência. É importante, é outra peça importante do quebra-cabeça. A Sônia, mãe da Sara, ainda era menor de idade quando o Miguel pulou o muro. Quando completou a maioridade, ela saiu da DDR porque tinha o passaporte brasileiro e passou 1 ano em Londres. De lá, elas foram para o Brasil, por volta de 1974. Moraram um pouco tempo em São Paulo, até que a mãe da Sara decidiu ir para Salvador. Em 1979, com a lei da anistia, a Ana Montenegro, o Alberto Carmo e a Dora Bambirra voltaram para o Brasil. A Dora foi para BH, o Alberto para o Rio e a Ana para Salvador.
Os pais do Miguel já estavam separados naquela altura. Ainda em 79, o Miguel veio passar uma temporada no Brasil. Ele já tinha sido adotado pela Johanna, tinha passaporte de alemão ocidental e morava em Munique. Mas depois a gente fala disso. Foi a pessoa que eu vi que sempre foi muito amada de dentro da família, assim. Era a pessoa que todo mundo era louco, tanto meu avô, minha avó, minha mãe, todos eram muito apaixonados por ele. Quando eu era pequena, eu não lembro muito bem da relação, como é que era na Alemanha, dessa relação com Miguel especificamente. Mas eu lembro que quando eu era criança, ele veio para o Brasil antes de ir para a Índia e morrer. Era o gênio, era aquela coisa maravilhosa, um homem bonito, encantador, mas polêmico, fumava cigarro sem filtro. E eu lembro disso bem, porque uma vez eu desci para comprar cigarro para ele e voltei com o cigarro. Imagina, uma criança naquela época se podia fazer isso. E voltei com o cigarro com filtro. Ele deu um escândalo. Eu falei, gente, né? Mas eu nem fumo, né? E você sabia da história que ele tinha pulado o muro? Como é que foi? Isso as pessoas... Você falava na sua família, sua mãe? Não. As pessoas falavam muito quebrado, assim. Essas histórias todas de família eu venho descobrindo aos poucos, com o tempo. É um quebra-cabeça que eu monto até hoje. E adoro encontrar pessoas que me contam histórias da minha família. Porque a sensação que eu tenho é que eu começo a ir me encontrando cada vez mais no espaço, no meu espaço mesmo assim. São várias partes que ela ainda está tentando juntar. Pensa só, Alemanha e Brasil, Bahia e Berlim Oriental, e 2 famílias. Porque quando a Sara veio para o Brasil, o pai dela, que era de Berlim Oriental, ficou lá, sem poder sair. E segundo ela, isso acabou levando o pai a uma morte precoce, aos 27 anos, em 1977. Conta um pouco da história do seu pai, assim, o que você... Meu pai entrou numa depressão, na verdade, porque ficou sem a filha, ficou sem referencial. Isso é a história que a família de lá conta. E tentou fugir, não conseguiu. Segundo a minha tia, foi uma pessoa que foi começando a sofrer muito. Trabalhou, ganhou dinheiro, essas coisas todas. Mas pegou uma gripe que deu uma pneumonia e morreu em 3 meses, em 77. É muito pouco tempo. 10 anos depois, o muro cai. É uma loucura essa coisa de tempo, espaço, hiato e poxa. Ele chegou a tentar ultrapassar mesmo, passar? Você sabe de alguma coisa? Segundo o que eu soube, sim. E que ele criava muito briga em bar para ser expulso da Alemanha. Aí o ex-marido da minha tia, uma vez, para ele não ir preso de novo, assumiu e foi preso. Mas eu também só sei histórias quebradas, assim. Mas, assim, pelo que você sabe, foi uma coisa muito mais emotiva do que um embate realmente. Sim, foi uma coisa muito mais emotiva. A Sara ficou no Brasil, mas ela era de um lugar que era cercado por um muro, para o qual nem podia voltar. A certidão de nascimento que ela me mostrou é de 1988, quando ela fez 18 anos. Já a nacionalidade brasileira mesmo chegou bem mais tarde, em 2009. Na adolescência pesou muito a minha história toda de vida, até porque eu não podia falar que eu era da Alemanha Oriental, ou não podia cometer pequenos delitos para não correr o risco de ser mandada de volta para lugar nenhum. Eu lembro disso, não vai fumar maconha, não vai andar com não sei quem, não vai não sei o quê. Eu disse, meu Deus, mas todo mundo anda, todo mundo faz. E eu corria o risco diariamente de ser mandada de volta para nenhum lugar. Para onde exatamente, né? Tem um muro ali. Depois que o muro caiu, você lembra, assim, de quando caiu? Como é que foi sua reação? Eu tinha 18 anos, eu estava morando no Rio de Janeiro, com registro provisório no Brasil, ainda bem provisório, assim, bem cacete armado, como essa coisa que é amigo do amigo do amigo, então dá aí um documentozinho para ela se virar, pelo menos dentro do país, porque eu não podia sair para o exterior. E eu estava morando no Rio, eu estava numa festa daqueles filhinhos de papai carioca. E aí, de repente, começa a passar a imagem do muro na televisão e eu chorava muito e o povo não entendia. E como é que você explica? A minha euforia, né? Eu vou poder voltar para o lugar onde eu nasci. E mesmo assim, eu não pude de imediato. Mas ficou uma coisa bem estranha, assim. O que está acontecendo com essa menina? Ela tomou droga? Tomei. Não tomei.
Não tomei, mas foi uma coisa bem forte, assim. Foi muito pegou forte no lugar e pegou exatamente nesse lugar emocional de que, né, eu chorava de soluçar porque o muro tinha caído, porque eu poderia ver a minha família alemã, porque eu poderia né, pegar parte da minha identidade, da qual fui arrancada, da qual... E fui a estranha da festa, né? Fui a problemática da festa, claro. Como é que foi esse processo? Você falou que depois você voltou e conheceu seus familiares. Depois eu voltei, depois de muitos anos, porque demorou muito tempo para até regularizar a minha documentação. Demorou um bom tempo mesmo, até porque os meus documentos originais alemães tinham sumido e para resgatar isso foi muito difícil, e aí voltou e eu voltei. A primeira vez que eu voltei, eu fui com minha mãe. Então ainda tem uma coisa meio estranha, até porque ela traduzia direto, o meu alemão era... Eu tinha muita trava com o alemão, muita trava mesmo, emocional, assim, dava nó na garganta, vontade de chorar, vontade de soluçar, vontade de gritar e uma enxaqueca horrorosa. E nessa viagem você já conheceu seus familiares? Conheci meus familiares, foi muito lindo, tá, com minha avó, a comunistona lá. A Ana foi também? Não, foi só eu foi e a minha mãe. outra comunistona? A outra comunistona. Inger, da Alemanha Oriental. E tinha essa coisa assim, o muro invisível estava lá ainda, mas assim, esses alemães antigos tinham, ao mesmo tempo que estavam adorando a queda do muro, tinha uma coisa de muita saudade do que era aquela Alemanha Oriental antiga. Uns anos depois, a Sara voltou sozinha para Berlim, para encontrar de novo a família alemã com quem ela mantém contato até hoje. E nesse meio tempo, ela também procurou um outro parente, de outra família, mas também da Alemanha. Um primo, o Florian, o filho do Miguel. Depois de ser extraditado definitivamente da DDR por pular o muro, o Miguel morou mais um tempo em Berlim Ocidental até se mudar para Munique. Foi lá que o Florian nasceu. Mas quando eu encontrei a Sara, ela tinha perdido o contato com o primo, e com a Johanna também. O e-mail da Sara tinha sido hackeado e tudo tinha se apagado. Eu também queria encontrar essas pessoas, mas deu para ver que não ia ser tarefa fácil. Você lembra alguma coisa da DDR? É muito mais uma coisa emotiva, assim. Andar por Berlim me traz uma lembrança muito acolhedora. Assim, é como se eu estivesse pisando no meu chão, escutando a minha primeira língua. Eu reconheço aqueles lugares emocionalmente, me faz muito bem. E me dá uma sensação de liberdade também. Mas de qualquer jeito eu não cresci lá, né? E tem a coisa assim do perceber algo de singelo naquela Alemanha Oriental, de camaradas comunistas e eram pessoas que sonhavam, né? Era uma utopia que não deu certo, mas tem essa e isso me dá um carinho imenso também, assim. Em alguma época existiam pessoas que brigavam umas pelas outras pelo bem-estar comum de todo mundo. Hoje em dia é todo mundo muito individualista, só pensa em si. A Sara era bem próxima dos avós brasileiros. Ela inclusive morou vários anos na casa da Ana Montenegro, em Salvador mesmo. E o que ela me contou da relação dos dois, ou melhor, das críticas dos dois em relação à postura do Miguel, me deixou com a orelha em pé. E os seus avós, assim, com relação ao Miguel ter tido embate com a ideológico, no caso, que também é emotivo do lado dele, mas de ter tido embates ideológicos ali muito jovem, eles tinham alguma crítica com relação ao que aconteceu? Eles achavam que, assim, como meu avô também achava que Marighella estava sendo muito radical, que pegar em arma não ia resolver necessariamente, que o embate tinha que ser ideológico, que assim sim se ganhava uma guerra. Então, mas também eu entendo que um jovem queira partir para uma coisa mais agressiva mesmo. Talvez o único meio que ele encontre de derrubar o sistema é você esculhambando o sistema todo, você quebrando o sistema, quebrando a roda. É muito difícil, porque essa roda está muito estruturada, é muito difícil, né? Então meia dúzia de jovens jamais vão conseguir isso. Meia dúzia de Marighelas jamais vão conseguir isso.
É muito difícil. Mas no caso dele, assim, também parece, pelo que a gente sabe, né, concretamente, assim, também que foi uma coisa quase ideológica. Ideológica muito mais também. Do que de armas, né? Sim, até porque ele já estava no lado radical da coisa, né? O lado radical, pô, você ser filho de comunista, exilado, e tá num país estranho, e tá começando outra cultura, você desce, mas não, né? Eu cheguei até aqui, mas eu posso, né, ficar mais radical ainda. Né? Isso é uma coisa também que é adolescente, juvenil, dando teste aos pais. Então, de direita eu não vou ser. Né? Eu fui bem criado para não me tornar um radical de direita. Então eu vou me tornar né? Eu vou, né, pegar um pouco mais pesado. Né? Porque o que vocês fizeram até aqui não está dando certo. E na época não estava realmente. Né? Na época ainda não estava realmente. Será que o Miguel estava envolvido com coisas mais pesadas, então? Será que ele tinha seguido os passos do Marighella e entrado para a Revolução Armada? Será que a morte do Miguel na Índia, de forma misteriosa, tinha alguma coisa a ver com isso? Vamos voltar, então, para o que a gente tem de fonte histórica. Primeiro, o dossiê da Stasi. Eu li aquilo tudo e não tem nada que indique que o Miguel estava literalmente pegando em armas. Não tem registro de que ele julgasse Molotov por Berlim Oriental, botasse fogo nas coisas ou machucasse alguém. Apesar de que, nessa época, já houvesse grupos extremistas de esquerda na Alemanha Ocidental, grupos que praticavam atentados terroristas. O mais importante desses grupos terroristas alemães se chamava RAF, ou Fração do Exército Vermelho. Eles praticavam sequestros, explodiam bombas e chegaram a matar cerca de 30 pessoas com os atentados. A DDR e a Stasi tinham uma relação complicada com a RAF. Nos anos 80, alguns integrantes da Fração do Exército Vermelho chegaram a se esconder na DDR, com a ajuda da Stasi. Bom, mas sobre o envolvimento do Miguel com esse grupo, eu não encontrei nada. A outra fonte histórica que a gente tem é o livro da Johanna, a mãe adotiva dele. Ela, que acompanhou ele durante tanto tempo, retrata o Miguel como um rebelde, mas alguém que sofreu com a violência política e que nunca pegou em armas para resolver esse problema, apesar da proximidade da mãe biológica dele, a Ana Montenegro, com o Carlos Marighella, o guerrilheiro urbano no Brasil. O Marighella tinha sido morto justamente em novembro de 1969, pelo DOPS, a polícia da ditadura militar, numa emboscada. Mas se o Miguel podia pular um muro de Berlim sem ninguém ver, será que alguma coisa tinha passado longe do radar da Johanna e da Stasi? Vamos voltar para Sara. Ela me contou algo que eu não sabia mesmo, que o Alberto Carmo, o pai do Miguel, teria ido para a Índia investigar o episódio misterioso da morte do filho. Foi aí que ele me falou que tinha ido até a Índia, me mostrou as fotos do enterro indiano, que é aquela coisa que cobrem. É um enterro bem... Né, bem diferente, bem assustador, assim, de cobrir a pessoa toda com um mantozinho de algodão e depois tacar fogo, fazer uma fogueira e tacar fogo. E você vendo ali as fotos, você vendo, é uma coisa nossa. E meu avô foi quem conversou mais comigo sobre isso. E falou que Miguel tinha fugido da Alemanha para sair dessa organização criminosa e estava na Índia, escondido, e teve um acidente de moto que foi um atentado, segundo ele, e que chegou no hospital com vida, iria sair, mas que no hospital mataram ele. Mas que ele não conseguia provar, apesar de todas as coisas que ele tinha. Então, assim, a interpretação, não a interpretação, mas a linha de investigação... Do meu avô foi toda nessa, de que ele teria sido assassinado. De que realmente tinha alguma coisa que ele não foi algo fortuito, assim? Não foi. Segundo ele no hospital, inclusive, estava bem. Ele iria sair. Mas é isso, eu não sei, eu sei pedaços. Sei porque minha mãe mesmo nunca conversou comigo sobre isso. Ela nunca conversou comigo, eu sei por conta do meu avô. E minha avó não falava disso. Lá no começo dessa série, eu te disse que o Miguel morreu na Índia em 1982, de forma trágica e misteriosa. Em 1981, ele foi preso de novo, mas em Munique, depois de uma briga de bar. Ficou detido por 7 meses e, quando saiu, resolveu fazer uma longa viagem na Índia.
Segundo a Johanna, ele foi para lá porque estava interessado no espiritualismo, e aquilo seria uma forma de ele se reencontrar consigo mesmo depois de tanta tormenta, de encontrar a paz interior depois de tanto caos exterior. Lá na Índia, ele ficou perambulando por vários meses, sem dinheiro, morando em uma barraca na praia. Ele chegou a trocar algumas cartas com a Johanna nesse período, mas uma hora a comunicação acabou. Certo dia, a Johanna recebeu um telefonema da Índia. Eram conhecidos de uma igreja evangélica em Madurai, um dos centros da cultura hinduísta. A notícia era a pior possível. O brasileiro que pulou o muro de Berlim tinha morrido, e ninguém sabia explicar como. O que se sabia é que ele tinha sido resgatado inconsciente perto da linha do trem, num lugar meio abandonado. Estava todo machucado, cheio de pancadas. O Miguel foi levado com vida para o hospital. Ficou ainda umas 2 semanas lá em tratamento. Ele acordou e, mesmo confuso, ainda teve tempo de falar as últimas palavras. No hospital, o Miguel recebeu a visita de um pastor da igreja evangélica, um alemão que visitava outros alemães internados para prestar algum tipo de ajuda, para servir de intérprete. O Miguel, nessa época, já tinha se naturalizado alemão e tinha o mesmo sobrenome da Johanna. Ele era o Miguel Vogel. Esse pastor enviou uma carta para Johanna que ela colocou no livro, relatando a conversa que teve com o Miguel pouco antes de ele morrer. É mais ou menos assim. O Guilherme Becker e o Maurício Cancilieri, que também é meu colega de DW, vão ler para você. Você sabe quem te jogou na linha do trem? Eu mesmo. Que besteira, ninguém se joga ao lado dos trilhos de um trem. Claro, eu não posso pular o muro outra vez. Você tá com o olho roxo, que me diz que foi muito espancado. Os indianos não iriam espancar um estrangeiro assim. Quem fez isso com você? Foram os alemães. Foi horrível. Que alemães? Grupos religiosos. Que grupos? Volta amanhã que eu te mostro a casa deles. No dia seguinte, quando o pastor retornou ao hospital, o Miguel já estava inconsciente e morreria 2 dias depois. O mais difícil de reconstruir uma história assim é que, como eu já disse, essas águas do passado são muito turvas. A gente não sabe o que é verdade, o que é invenção, o que é mito e o que é anedota. Talvez seja impossível saber mesmo o que aconteceu de verdade. Mas o que eu tenho para te dizer é que a nossa viagem ainda tem muita coisa pela frente. Eu sei, tô te devendo a história do dia, ou melhor, da madrugada em que o Miguel pulou o muro de Berlim ao contrário. E eu não vou te decepcionar nessa. Esse foi o primeiro episódio da série O Pulo de Miguel, aqui no DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha. Eu sou o Fábio Correia. E no próximo episódio vou finalmente te contar tudo sobre a noite do pulo do Miguel. E a gente vai ficar com mais uma pulga atrás da orelha. Das grandes. Até lá!